A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para mais uma escola bíblica online da vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. E hoje nós vamos falar quando a divisão ela é benéfica. Vamos conversar um pouquinho disso, porque sempre que nós conversamos, mostrei o fato de termos a unidade. E caminhar em unidade. Que caminhar em unidade não é caminhar porque todo mundo concorda com todo mundo e existe uma uniformidade. Não, não é isso. A unidade quer dizer que eu e você, que somos diferentes, pensamos diferentes, temos um só objetivo e nos unimos para cumprir esse objetivo. E o objetivo, no caso da igreja, no caso das coisas espirituais, é o objetivo de Deus. Então nós nos unimos para cumprir os objetivos de Deus aqui na Terra, através de nós. Deus nos usa. Mas quando a divisão ela é benéfica? Nós vamos ver isso hoje. Porque pensamos não existir benefício nessa questão da divisão. Mas existe só uma razão do porquê ela pode acontecer e ela é benéfica. Vamos lá? Vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. A palavra de Deus nos ensina que devemos caminhar em unidade e preservar esta unidade como característica visível, marcante de uma vida espiritual autêntica, aquela vida espiritual que agrada a Deus. A divisão só pode trazer benefício quando acontece para se manter a pureza do Evangelho e zelar pela palavra de Deus. Quando alguém é espiritual, produz uma divisão que é boa? Interrogação. Vejamos a palavra. 1 Coríntios 11, 19. Diz assim: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A divergência, nesse aspecto, vai mostrar para todos os demais quem é ou não aprovado. Não há unidade entre aqueles que querem preservar o Evangelho e a autenticidade e pureza da palavra, há aqueles que querem preservar, muitas vezes, o status da igreja, preservar cargos, preservar a sua postura, preservar, muitas vezes, a instituição em relação à palavra de Deus. Então, aí é onde há divergência. E aí fica conhecido de todos os lados quem é quem. Então, nesse aspecto, nós podemos entender que a divisão ela é benéfica. A palavra partido se traduz em divergência bíblica. Refere-se a pessoas divisoras ou facciosas. E a palavra de Deus diz que quem pratica produz obras da carne. Vejamos. Tito 3, no verso 10 ao verso 11. Diz assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenada. Veja só. Por si mesmo está condenada. Por quê? Porque a pessoa ela está divergindo da palavra de Deus. Ela pode dizer que ela está divergindo da igreja, que ela está divergindo da liderança, que ela está divergindo do pastor, mas na verdade ela está divergindo da palavra de Deus. Não dê ouvidos a esta pessoa, seja ela quem for, possa ser o seu amigo quanto for, você pode conhecê-la há muitos anos, mas se ela abandonou o princípio da palavra de Deus, esta divisão ela é benéfica, que é vá para lá,
Depois que você advertiu uma, advertiu duas vezes, a palavra é bem clara. Rejeite-o. Olha só, rejeite-o. Eu tenho visto alguns cristãos que ficam na intermediária com os rebeldes. Ficam na intermediária com aquelas pessoas que já conheceram a Cristo, já caminharam com Cristo em um determinado momento, e aí divergiram de algumas situações da própria igreja e botaram o pé no mundo, largando a igreja para lá, e largam parte da palavra também. É como se parte da palavra fosse o total da palavra de Deus, porque a pessoa não entende, porque ela não consegue se converter à palavra, ela não deixa com que a palavra domine a sua vida, o seu coração, ela diverge da palavra. Advirta-o. Advirta-o, porque esta pessoa divergente, ela vai provocar divisões, ela vai levantar outras pessoas com ela. Advirta-o. Advirta-o uma ou duas vezes. Depois disso, larga para lá. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. É muito sério, mas é mais comum do que possa parecer. É muito comum isso acontecer. Eu ouço falar de pessoas na igreja e ouço falar do que elas creem e da maneira com que elas ensinam ou ensinavam, e elas são exatamente esse texto. E eu nem as conheço. É só por ouvir dizer. Eu só não posso falar que realmente é isso, porque eu não as conheço. Mas eu ouço dizer, e aquilo que eu ouço dizer é exatamente o que diz esse texto de Tito 3, no verso 10 e o verso 11. Tem uma outra palavra, aqui o apóstolo Paulo também falando, em Gálatas 5, 19 a 21, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Olha só: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz ele, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então isso quer dizer que não é aqueles que praticam todas estas coisas simultaneamente, não é isso que ele está falando. Ele está dando um exemplo das manifestações das obras da carne. Então quer dizer, se você é uma pessoa que tem ódio, abra os ouvidos espirituais para ouvir o ensino da palavra de Deus. Se você tem algum tipo de libertinagem, algum tipo de idolatria, idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Tem gente que pensa que idolatria é ficar ajoelhando na frente do santo de barro, de pau, de gesso. Não, esse é um tipo de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Você ama mais do que você ama a Deus. Então você está idolatrando. Isso é idolatria. Pensa sobre isso. Se você produz discórdia, se você é uma pessoa extremamente ciumenta, se você cultiva ira, se você é egoísta, se você tem inveja, olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz. Vive fazendo grupinhos, tem facções. O apóstolo Paulo diz com muita clareza: eu os advirto como antes já adverti, porque ele já falou tanto sobre isso, né? Tá? Que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê, irmão?
porque verdadeiramente não se converteram. É isso que ele quer dizer. Verdadeiramente não se converteram. E aqui não está ninguém para julgar ninguém, em hipótese alguma. Eu só estou expondo o texto e fazendo um comentário sobre o texto daquilo que se refere de fato, para que todos que estejam me ouvindo, me vendo nesta tarde, começo da noite, possam entender que quem pratica estas coisas, uma delas ou todas elas, não herdarão o reino de Deus. A Bíblia nos ensina que até mesmo isso pode ser utilizado para o bem-estar cristão, porque aqueles que genuinamente são espirituais podem denunciar o erro e assim manter a igreja de Cristo firme. Se você, meu irmão, minha irmã, está vendo pessoas cristãs cometendo esse tipo de coisa e você se exime de falar, você se retira, você não bota o dedo na ferida, você não aponta o erro dela de acordo com a palavra de Deus, você é conivente. E a conivência não é boa. Não é boa. Os ensinamentos bíblicos a respeito da heresia ou divisão é para que a pessoa que pratica tal ato deve ser exortada por 2 vezes e após isso deve ser ignorada. E tem gente estendendo tapete vermelho para esse tipo de gente. Quando fala, fala com saudade. Né? Quer dizer, pensa bem. A razão é porque a pessoa está pervertida e está em pecado. É um alerta para você, meu irmão, minha irmã, esta palavra. Porque neste caso, se você está dividindo para preservar a autenticidade, a verdade e a pureza do Evangelho. É nesse caso que a divisão ela é benéfica. O verdadeiro equilíbrio entre unidade e divisão. Veja só, Jesus disse que era impossível que escândalos não acontecessem, mas ele também advertiu: ai daquele que promove o escândalo. Veja só, Lucas 17, 1 e 2, Jesus disse aos seus apóstolos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um destes pequeninos a pecar. Quando ele fala de pequenino, não está falando de criança, viu, gente? Tá? Está falando dos novos na fé, está falando dos filhos de Deus. Tá? O apóstolo Paulo deixa claro em seu ensino que se existir divisões, os aprovados serão conhecidos de todos, pois aqueles que resistem à sedução de doutrina errada, de ensinos que vão totalmente contra a palavra de Deus e permanecem firmes à palavra de Deus, esses vão estar sempre no coração do Senhor. Muitos homens de Deus tiveram sua aprovação e se tornaram conhecidos quando tiveram que levantar e falar firmemente em alta voz contra o erro, em função da atitude deles e das divisões que ocorreram. Contudo, o objetivo não era a divisão, mas a garantia da pureza do Evangelho. Nós podemos ter como Martin Luther King e outros que se levantaram para falar contra o erro, contra o errado, contra o pecado, contra aqueles que estavam falando que estavam no Evangelho, que estavam de fato fazendo aquilo que Deus estava orientando e mandando fazer, e na verdade era tudo vaidade, vaidade da carne, vaidade pessoal, não tinha absolutamente nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Denuncia o erro, meu irmão, minha irmã. Denuncia o erro. Põe o dedo na ferida, sim.
Porque se você conseguir, com uma ou duas vezes, fazer com que esta pessoa ela caia em si, reconheça o seu erro, peça perdão a Deus, você ganhou o seu irmão e vão poder caminhar juntos. Mas se não, você pode usar o ensino da palavra que diz para deixar para lá. E você fez a sua parte. Amém? Chegamos aqui ao fim desta escola bíblica. E quero dizer, meu irmão, que para entrar nesse assunto com a igreja, precisa ter coragem. Porque a gente vai tocar num assunto muito difícil, que as pessoas às vezes não conseguem entender. Mas nós temos que olhar para o todo de Deus. Não podemos olhar fracionado, mas para o todo de Deus, esse sim. E o todo de Deus nos leva a observar quando a divisão traz benefício. Então, se eu tiver que preservar a denominação para ir contra a palavra, eu devo denunciar a denominação, mas jamais ir contra a palavra. Eu tenho que manter a autenticidade da palavra na minha vida e através da minha vida. Nada está acima da palavra. Jesus é a palavra. Amém? Que Deus tenha te abençoado neste breve ensino, nesses 16 minutos em que estivemos conversando sobre quando a divisão traz benefício dentro do tema principal, que é uma vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Daqui a pouquinho nos vemos novamente e hoje nós temos a Ceia do Senhor. Nós vamos estar fazendo no Google Meet, né? Vocês estão recebendo orientação da liderança da igreja de como fazer tudo direitinho e nós vamos estar juntos então, participando do culto, participando da mensagem, participando da Ceia do Senhor. Então, não esqueça, reúna todo mundo, tire aquela foto bacana, manda pra gente, né? Manda para o pessoal da liderança, eles vão colocar no grupo da liderança e vão estar republicando isso na medida em que for solicitado e que eles desejarem. Mas isso é para que a gente possa ouvir, eu principalmente, ver a unidade na igreja. É uma bênção muito grande essa unidade na igreja. Então tire a foto, convide o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, enfim, todos para participar da mesa do Senhor. Aproveite esse momento para falar do amor de Deus àqueles da sua casa que ainda não se converteram. Aproveite para você mostrar que a religião não quer dizer nada. O que importa é ter Jesus. Quando Jesus for realmente o primeirão na vida da pessoa, a pessoa vai entender o que ela precisa fazer. Isso é legal. Não tem, sabe, não tem que empurrar ninguém para nada, não. Tudo é entre a pessoa e Deus. Você é só a embalagem, só o veículo que leva a pessoa. O restante é entre ela e Deus. E você fez a sua parte. Aproveite todos os momentos para falar do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos daqui a pouquinho. Não se esqueça, dá um cliquezinho aí, viu? Tá? Dá um cliquezinho, um joinha pra gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Não deixa de fazer isso não. Isso pra gente é muito importante porque nós queremos continuar servindo você através desta mídia. Tá bom? Já já nos vemos. Deus abençoe.